Para que os leitores mais novos conheçam e compreendam melhor a nossa história, hoje sugerimos os livros O Caminho dos Reis de Portugal, O Caminho dos Presidentes da República e A Minha Primeira História de Portugal, publicados pela Planeta. A escrita de Sérgio Luís de Carvalho e as ilustrações de Rui Batalha e Fedra Santos proporcionam uma leitura muito divertida. Basicamente, a estrutura nos livros é relativamente similar. No caso dos reis, nós temos um capítulo para cada monarca, com depois, no final, realmente atividades entre o lúdico e o pedagógico, que permite aos jovens rever os seus conhecimentos, voltar atrás, espreitar e fazer as atividades que lhes são propostas. Acontece o mesmo com o livro dos presidentes, simplesmente, em vez de haver espaço para 34 capítulos, um por rei, há 18 capítulos, um por presidente. E no que diz respeito a esse, a minha primeira história de Portugal é similar. Nós eu dividi a história de Portugal em vários quadros, cada quadro correspondendo mais ou menos a uma época, de tal maneira que os jovens possam ver época a época e depois, no fim, à mesma atividades lúdicas e pedagógicas. Eu acho interessante salientar, e já agora partilhar este pequeno, não é segredo, mas enfim, esta pequena brincadeira, que me inspirei muito naquilo que eram os álbuns de cromos da história de Portugal da minha infância, que por vezes eram pastiche, mas que tinham uma eficácia muito grande. E eu gostava que, com um pouco mais rigor do que aquilo que esses cromos tinham, esses livros conseguissem ter uma eficácia semelhante. Facultar aos mais jovens e aos educadores uma perspectiva um bocadinho diferente da história de Portugal, seja através dos monarcas, dos presidentes ou da própria história em si, dando pormenores que, por variedíssimas razões pedagógicas e científicas, não vêm nos livros de história de escola, não vêm nos compêndios. O pormenor pícaro, a pequena anedota, a pequena historieta, que, sendo verdadeira, iluminam de uma forma diferente e atraem de forma diferente os jovens para a nossa história. Eu devo dizer que nós somos sempre surpreendidos, quer o Rui Batalha, quer a Fedra, além de serem pessoas muito afáveis e muito simpáticas, espero que me estejam a ver, porque é sinal que não me esqueci deles. Além disso, são profissionais de mão cheia e os desenhos são deliciosos, com estilos completamente diferentes, mas são uma delícia. E um livro ganha muito com isso. Eu devo dizer que, e agora aqui o ego do escritor se calhar fica um bocadinho fora de jogo, mas é de propósito. Num livro infantil-juvenil, a questão visual é essencial. Já é para os adultos, obviamente, é ver o trabalho que as editoras têm com as capas. Mas num livro infantil-juvenil a questão da ilustração é essencial, porque é isso que eles veem quando abrem o livro. Ou aquilo que os pais deles veem quando abrem o livro, achando que é isso que eles gostam. O que significa que é a primeira coisa, é o rosto do livro, é a capa e as ilustrações. E eu acho que, repito, de modo muito diferente, quer a Fedra, quer o Rui Batalha conseguiram de facto aí um trabalho que faz do livro uma unidade muito interessante, penso eu. Eu penso que é para continuar, a editora está de facto muito ativa nesse sentido, nesse capítulo. Existem algumas propostas, existem algumas ideias, neste momento estamos a partir pedra, conforme se pode dizer, mas tanto quanto eu sei, é a intenção da editora e minha seguramente também o é, continuar nessa senda, desde que resulte, aparentemente está a resultar, esperemos por muitos e bons anos. Três sugestões de leitura para os mais novos. Nós temos 5 exemplares do título A Minha Primeira História de Portugal para oferecer. O desafio de hoje é que nos enviem uma frase sobre a importância de conhecermos mais e melhor a história do nosso país. Participem através do e-mail lermaislermelhor@filbox.com e tenham boas leituras. Até amanhã.
Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.